de creepypasta da internet para as telas do cinema. As Backrooms ganharão um filme agora no final de maio. Mas será que vai ser bom? E aí galera, beleza? Eu sou o Renan e agora em maio vamos ver uma das creepypastas mais atuais da internet chegando aos cinemas. O filme Backrooms foi anunciado e o trailer já animou muita gente que curte essas lendas da internet. Então se você gosta de Backrooms, já deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos e bora conversar sobre esse trailer. Antes, vou dar um contexto rápido para quem não conhece sobre as Backrooms. Em 2019, no 4chan, um usuário postou uma imagem de um lugar estranho. Parecia um escritório vazio, sem nenhum móvel, com paredes amareladas, carpete esquisito e uma iluminação bem desconfortável. Tudo muito repetitivo, com várias divisórias, mas todas elas iguais. E ele pediu para que outras pessoas postassem imagens desconfortáveis também para elas, igual ele postou aquela. Porém, um outro usuário postou um texto, como se fosse um comecinho de uma creepypasta. E a ideia era simples, mas bem perturbadora. Aquela imagem que foi postada era tipo uma falha na realidade, como se pudesse existir em locais aleatórios do mundo falhas da realidade que, se você encontrar, você consegue acessá-las e acabar saindo do nosso mundo e entrando nesse lugar, no lugar que estava na imagem. Basicamente como se fosse um bug no videogame. Você atravessar uma parede ou um cenário do jogo que você não é para atravessar, você acaba caindo atrás do jogo, né, fora do mapa. E a partir dessa imagem e desse texto, a internet fez o resto. Mais pessoas começaram a expandir isso, postando imagens parecidas com aquela, criando níveis para as Backrooms, criando criaturas, regras para sobreviver lá dentro e outras coisas mais relacionadas a isso. Resumindo muito, é isso que são as Backrooms. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse universo das Backrooms, conhecer mais sobre essa creepypasta, eu recomendo vocês verem o canal da Ju Cassini. Ela fala sobre tudo que é bizarro, misterioso e assustador. Ela conta sobre crimes reais, casos sobrenaturais, casos sem explicação, filmes baseados em histórias reais. Inclusive, recentemente ela postou um vídeo falando sobre as Backrooms, né? Já que tinham anunciado o filme, ela fez um vídeo dando uma explicação um pouco maior sobre as Backrooms, os níveis que existem e as criaturas. Se vocês quiserem ter uma explicação um pouco mais detalhada, eu aconselho muito vocês irem no canal dela conhecer, porque os vídeos dela são incríveis. É um dos canais que eu mais assisto hoje em dia no YouTube, é o canal da Ju. Agora vamos pro trailer, vamos entender um pouco o que foi mostrado ali no trailer. Ali no trailer a gente consegue ver um homem que basicamente encontra uma entrada para as Backrooms e ele consegue acessar esse local. Depois que ele consegue fazer essa transição, né, acessar esse local, ele passa a ficar paranoico, né, obcecado com as Backrooms, começando a visitar lá todas as noites que ele conseguia, ou seja, ele conseguia entrar e sair das Backrooms. Ele leva isso para a terapeuta dele, né? Ele explica para ela o que está acontecendo e obviamente ela não acredita, até que ela mesma acaba entrando no local, provavelmente para procurá-lo. Talvez ele tenha ficado muito tempo sem contatá-la e ela ficou preocupada por ele já estar relatando essas histórias estranhas, né, para ela, e ela vai atrás e acaba acessando o local. A gente vê isso acontecendo no trailer. E a partir desse momento do trailer, tudo indica que eles dois e uma outra personagem que também mostra ele conversando com ela dentro das Backrooms vão tentar escapar de lá de alguma forma. E agora vamos para os pontos importantes que apareceram nesse trailer. O primeiro deles, a forma de entrada nas Backrooms. Normalmente, as histórias que a gente vê na internet, né, essas creepypastas, esses videozinhos que eles fazem, as pessoas caem nas Backrooms, elas entram por acidente, não é algo que elas encontram e elas acessam. É meio que elas descobrem assim aleatoriamente e entram no local sem saber, sem nem perceber. E essa mudança que eles fizeram de você encontrar a passagem para lá, eu achei bem interessante. Eu acho que dá uma mudança legal para a história. O segundo ponto é que ele consegue voltar. Normalmente, como eu falei, quando você cai numa Backroom, você não consegue voltar. Tem histórias que o pessoal conta que as pessoas conseguem sair de lá, que ela não é um local que te prende para sempre. Ela tem saídas, mas você precisa encontrar e é algo muito difícil. Já ali não. Mostra que quando ele encontra essa entrada para as Backrooms, ele marca o local, tanto no mundo real quanto no mundo das Backrooms, com uma marcação na parede mostrando que ali é a porta, e ele consegue
ter um acesso ali ilimitado, né, de um lado para o outro controladamente. Pelo menos no início do filme ele consegue fazer essa transição de um lado para o outro sem preocupações. Basta ele ter marcado o local e não esquecer onde fica. Outra coisa que a gente percebe é que não tem nenhuma criatura durante o trailer. Não mostra em nenhum momento nenhuma criatura, entidade correndo atrás. E a gente sabe que tem muitas criaturas, entidades que são relatadas nos níveis das backrooms, né? Desde o primeiro até os outros. E no trailer não mostra nada, porém mostra pessoas com roupas especiais lá dentro, tipo uma roupa de contenção. Aí a gente não sabe se essas pessoas moram lá, se elas conseguem ter um acesso às backrooms para estudar, ou se elas estão fazendo experiências, ou às vezes foi elas mesmas que colocaram aquela entrada ali para fazer testes. Não sabemos, vamos provavelmente descobrir quem são elas durante o filme. E mesmo sem mostrar nenhuma criatura, a gente percebe o perigo no trailer, porque tem muitas cenas de fuga, mostram eles correndo, mostra a terapeuta em um momento no local bem apertado e machucada, então dá pra ver que eles vão fugir de algo, de alguém, de alguma coisa lá dentro. E em uma dessas cenas de fugas a gente percebe o protagonista tentando sair e não consegue mais, mostrando como se o local que ele tivesse marcado já não estivesse ali, porque mostra que na parede já não tem mais a marcação de tinta que ele tinha feito do lado das backrooms, mostrando que ali era a porta, o que provavelmente mostra que elas vão ter sim essa mudança de local. A entrada e a saída elas vão mudar, talvez não tão frequentemente quanto as histórias que contam na internet, mas ela não vai ficar naquele mesmo local que ele encontrou o filme inteiro. Vai ter uma mudança aí para eles escaparem, eles vão ter que encontrar novamente. E provavelmente isso só vai acontecer depois que a terapeuta entrar, porque mostra ela entrando pela mesma passagem que ele passava. Então provavelmente depois que ela entra, ou algo que eles fazem lá dentro, acaba fazendo essa mudança. E gente, eu vou falar pra vocês que eu curti muito esse trailer, me deixou bem animado. Eu confesso que quando foi anunciado, quando falaram que ia sair, eu fiquei com o pé atrás, porque a gente sabe que essas histórias de terror, essas creepypastas que costumam contar na internet, quando vão pro modo cinema, não dão certo. Fica bem ruim, bem fraco. A gente tem aí como um exemplo maior o Slender. O Slender é uma ótima creepypasta, uma história bem interessante, bem legal, que surgiu na internet. Dali saiu vários jogos muito bons, mas quando chegou no filme não entregou o que a gente queria. Mas, pelo menos pelo trailer desse, não é o que parece que vai acontecer com o Backrooms. O trailer já deixou eu bem animado, uma história bem interessante de se acompanhar, mostra ali a obsessão do personagem com as backrooms, ele tentando contar para outras pessoas como a terapeuta e eles achando que isso era algo da cabeça dele, que ele estava tendo algum distúrbio, e mostra a tensão que vai ser quando eles estiverem lá dentro, né? Essas pequenas mudanças que eu falei que tiveram durante o trailer, comparado às histórias que tem na internet, deixaram a história muito mais interessante para acompanhar. Não é algo tão clichê, sabe? Entrou, não tem mais como sair. Mostra que ele consegue ter esse acesso mais fácil, mostra outras pessoas entrando sem precisar ter algo ligado diretamente ali ao local ou ao personagem. Em nenhum momento mostrou criatura, então não tem aquele clichêzão de a criatura é inevitável, ela vai te seguir o tempo todo. Mostra atenção, mostra que parece que há algo observando eles, mas não é nada tão claro, sabe? E teve algumas coisinhas que teve no trailer que me chamaram muita atenção. E essas coisinhas me lembraram muito aos SCPs. Para quem não conhece, SCPs é um outro universo também criado na internet, de uma organização que contém criaturas e fenômenos anormais, protegendo a humanidade dessas criaturas. E essas criaturas, né, esses fenômenos, eles podem ser tanto seres, como objetos, como locais ou até mesmo regiões inteiras que essa organização, né, essa SCP Foundation, contém e protege a humanidade, monitorando o tempo inteiro esses seres. No YouTube tem vários e vários canais que falam sobre os SCPs, tem alguns que são específicos somente disso. Então se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais sobre o universo dos SCPs, dá uma pesquisadinha no YouTube que vocês vão encontrar uma variedade gigante de canais que falam sobre isso e são muito bons. Tem várias criaturas que eles imaginam, que eles falam, que são interessantes, que daria para fazer várias coisas legais aí com filme, com jogos. É interessante você dar uma assistida e entender melhor. E um dos SCPs que está muito em alta, muito famoso, que muita gente reagiu na internet vendo essa história,
é de basicamente uma loja gigante que é um SCP. A loja inteira, né? É tipo uma loja de departamento, tipo um IKEA da vida. Só que ela é meio que infinita por dentro. Ela é um terreno muito maior do que o normal pro lado de fora. Ela meio que não funciona mais. Só que a entrada dela muda constantemente. Então quando alguém entra nesse local, a pessoa basicamente não consegue mais sair. Tem chance de sair sim, mas é muito difícil porque a porta ela muda constantemente de lugar. Lá dentro, durante o dia, a pessoa consegue transitar normalmente, sem nenhum problema. Porém, à noite, aparece tipo manequins que se encontram alguém, eles caçam a pessoa, vão atrás dela. Então durante a noite a pessoa tem que ficar escondida e durante o dia ela pode transitar normalmente. Então tem vários canais que contaram essa história, mostram como se pessoas que entraram nessas lojas de departamento ficaram presos e aí criaram meio que uma pequena comunidade para sobreviver. É um SCP que tá bem alto aí pelos vídeos na internet. E no trailer mostra que a entrada da Backroom que o protagonista encontrou é dentro de uma loja de departamento estilo essa. Ele encontra em uma parede da loja uma frestinha e aí ele acessa a Backroom. E outra coisa que lembra muito também SCP é essa questão de mudança de local, né? Mudança da porta onde fica a entrada. A gente viu que no trailer ela fica por mais tempo naquele mesmo local, pelo fato dele transitar entre o real e a Backroom, mas ela vai mudar em algum momento, pelo que mostrou o trailer. Então esses dois pontos que mostraram no trailer me lembrou muito esse SCP. Mostra que eles estão em alta aí com as ideias da internet, estão pegando algumas referências de locais que traz uma cara totalmente diferente pro filme, né? E eu espero muito que esse filme seja bom, porque existem várias e várias creepypastas na internet com um potencial absurdo para cinema. Potencial, claro, se forem bem adaptadas. As Backrooms estão em alta faz muito tempo, tem muito material suficiente para fazer até uma continuação desse filme, mais de um. Tudo vai depender de como esse primeiro filme vai sair, né? Como que eles vão trazer essa história da Backroom, como vai ser contada. Dependendo de como ela for feita, muita gente vai querer aí uma continuação. Mas e vocês? Vocês gostaram dessa ideia de trazer uma creepypasta pro cinema? Vocês curtiram o trailer? Vocês gostam de filmes desse estilo? Conheciam as Backrooms? Contem aqui embaixo pra gente, comenta aí o que vocês acharam. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Falou!